influenciam, né, alguns fatores que influenciam o nosso treinamento, tá? E aí você tem vários fatores que influenciam, óbvio, né? Dependendo da abordagem que se faz, né? Mas aí não é o caso desta disciplina, né, em específico, né? Mas você tem fatores cognitivos que interferem no treinamento, né? Mas eu falo isso na disciplina de aprendizagem motora, não, que eu dou agora é psicologia do esporte. Antes ela entrava dentro da aprendizagem motora, agora ela entra dentro da psicologia do esporte. Então, lá na psicologia do esporte, eu discuto outros aspectos que interferem no rendimento, no treinamento do indivíduo, né? Agressividade, atenção, percepção, né? Então, personalidade. Então, existem outros fatores que interferem no desempenho, mas não é foco da discussão dessa disciplina aqui. Então, pensando nessa disciplina, nós temos o primeiro ponto, que é o nível de aptidão inicial do indivíduo, né? Como esse indivíduo chega para mim. Então, eu vou montar o treino dele, de corrida de rua, né? De ciclismo, de luta, o que for. Eu primeiro tenho que entender o nível de aptidão física desse indivíduo inicialmente, né? Para depois pensar na duração, né, no volume, na frequência, na intensidade do treino, nas limitações genéticas dele, na hereditariedade, o que ele está trazendo, no sexo dele, no aquecimento que eu vou fazer, né, se ele está respondendo bem ou não ao treinamento. Então, depois vem outros aspectos. Primeiro, eu tenho que identificar o nível de aptidão inicial. O que é que isso mostra para mim? Né? Indivíduos que têm um baixo condicionamento físico, né, um baixo condicionamento físico, têm uma grande probabilidade de melhoria. Né? Que a gente vai lá para os princípios do treinamento que a gente viu na primeira aula nossa, né? O princípio da treinabilidade, né? Ou seja, a magnitude de resposta que esse indivíduo vai me oferecer depende desse nível inicial de aptidão física. Né? Quanto menos treinado ele é, quanto mais baixo o nível de condicionamento, mais treinável ele vai ser. Maior a probabilidade dele melhorar rapidamente. Quanto mais alto for o nível de treinamento dele, menor vai ser os degraus que ele vai alcançar. Né? Então, ele vai alcançar degraus muito pequenos à medida que ele for treinando. Né? Aí eu deixei um exemplo para vocês no slide de um estudo, né, que foi realizado com indivíduos do sexo masculino e sedentários, né? Homens, né, de meia idade. Isso significa que eles têm entre 32 e 49 anos de vida. 32 e 49, meia idade. E que têm doença cardíaca. Né? Então, são homens com 32 a 49 anos de idade, sedentários e cardíacos. Esses indivíduos melhoraram 50% no VO2 máximo deles, enquanto treinamento semelhante em adultos sadios e ativos melhorou somente 10%. Né? Então você vê que a pessoa que é sedentária, cardiopata e já chegando na idade idosa, melhorou 50%. Agora, indivíduos treinados, ativos e jovens, jovens, não na meia idade, né, melhorou 10% a 15%. Então, são questões que a gente tem que pensar. Que tipo de pessoa está chegando para mim? Né? Antes de prometer coisas. Né? Antes de falar assim, não, você vai correr uma maratona, daqui 6 meses você está correndo uma maratona. Né? E se o cara for treinado, já pode até ser, né? Até menos. Mas se for um indivíduo sedentário, ele não vai correr uma maratona em 6 meses. Né? Talvez ele faça uma corrida de 10, talvez ele faça uma meia maratona em 6 meses. Vai depender de outros fatores, né? Como o treino que eu vou montar para ele, por exemplo, como alimentação, como biotipo, e aí vai. Né? Então são coisas que a gente tem que estar pensando aí de nível de aptidão física inicial. Né? Baixo condicionamento, melhora rapidamente. Né? Bom condicionamento, melhora bem menos. Tá? Agora, óbvio, né? Pequenas melhorias em indivíduos já treinados, né?
são muito representativos, né? Então, se o cara tá falando assim, eu tô dando conta de correr só meia maratona, eu queria que você me treinasse porque eu quero correr uma maratona e eu tô treinando com fulano e eu não tô melhorando e tal. Às vezes você muda o treino da pessoa, você monta um treino mais eficiente e o cara consegue melhorar 5% só. 5% na força, 5% no VO2, né? 5% só, muito pouca coisa, né? E isso faz com que, né, ele já melhore absurdamente nas outras questões. E você pode pegar uma pessoa sedentária e melhorar ela em 50%. Você aumenta a força dela em 50%. Você aumenta o VO2 dela em 50%. E mesmo assim, esse aumento ele é muito pequeno, né? Ele não chega nem a ser comparável com um aumento de 5%, por exemplo, de um atleta já, de uma pessoa já treinada, né? E para isso eu tenho que fazer a dosagem correta, né, no programa de treinamento desse indivíduo, tá? Então eu tenho que fazer uma avaliação correta, identificar o ponto de individualidade biológica. Volto lá na primeira aula. Toda hora eu estou voltando nas primeiras aulas nossas, em princípios do treinamento científico, né? Ou seja, se você tem princípios, você não precisa seguir regras, programas de treinos pré-determinados, né? Então você segue ali um princípio e esse princípio te oferece, né, resultados. Então eu tenho que fazer, para dosar o treino dele, né, eu tenho que fazer uma correta avaliação, né, do que eu pretendo trabalhar, né? Então eu tenho que avaliar, identificar qual é o ponto fraco desse indivíduo para eu poder corrigir, vou lá na individualidade dele, né? Para aí sim, né, eu fazer uma adequada prescrição, né, de treinamento para esse indivíduo, né, para que seja atleta ou que seja pessoas comuns, né? Borginho, Pode falar. você tá falando aí e nessa quarentena, só um exemplo e é só uma dúvida. Meu pai fez 60 anos ontem e ele é hipertenso diabético. E ele toma remédio para pressão. Na segunda-feira passada ele quase infartou assim mesmo. E aí minha mãe me ligou, eu tive que ir até lá. E aí cheguei lá, ele estava muito inchado, tinha comido churrasco um dia antes por causa do sal. Cheguei lá, ele estava muito inchado. E aí nós demos umas 5 voltas numa pracinha que tem aqui próximo da residência dele. Quando ele voltou um pouco melhor. Aí, esses dias agora, ele mesmo tá aumentando, né, as voltas na pracinha. Eu queria saber de você se essas voltas com ele, você acha que eu deveria acompanhar ele, porque ele tá bem gordinho, tadinho. E ele tá aumentando, assim, de 2 em 2, de 3 em 3. E eu ensinei a respiração correta para ele, mas ele tá se sentindo bem melhor. Mas eu fico preocupada, porque eu não tô acompanhando, né? A primeira coisa que ele já teve esse princípio aí, ou ele passou mal, a primeira coisa que ele deveria fazer antes de começar a fazer as voltas seria voltar ao cardiologista. Porque ele tem que, o cardiologista, clinicamente, ele vai identificar por que ele passou mal. Se foi realmente o churrasco, se o medicamento está fraco, se o medicamento não está na dosagem, ou se ele vai ter que aumentar, ou se ele vai ter que trocar o medicamento. Porque às vezes ele não está passando mal agora fazendo a caminhada porque ele está tomando um beta-bloqueador. Se for um beta-bloqueador, o medicamento dele, aí o médico tem que avaliar, ele não vai passar mal fazendo exercício e mesmo assim a pressão dele vai estar exagerada. Então, a primeira coisa nesse momento é o cardiologista dele avaliar, fazer uma análise clínica do que aconteceu, do episódio que aconteceu, do que ele fez antes, durante, o que ele tem feito agora. E nesse sentido, se ele não achar necessário outros exames laboratoriais ou outros exames clínicos, né, ele fazer a adequada prescrição de tratamento para ele. Então, para mim, nesse momento, principalmente porque ele passou mal, ficou inchado por conta do sal, talvez não, talvez por conta da própria hipertensão ou do diabetes, né? A gente tem que avaliar isso. Então, o médico dele tinha que fazer uma avaliação clínica inicial e liberar ele ou não para o treinamento agora. Liberou, aí você pode fazer a caminhada, né? E óbvio, nesse sentido, teria que ser acompanhado, tá? É. Teria que ser acompanhado, porque você vai perceber alguns sinais ou sintomas que ele não percebe. Entendi. Entendeu? Então, primeira coisa, médico, tá? Tá. Médico. Borginho, a Ué, Marcela tá pedindo para você aceitar ela na aula. eu já aceitei. Não tem nem Ela pedido. acabou de, ela acabou de mandar uma mensagem aqui pedindo. Fala para ela sair e entrar de novo, porque eu já cliquei em aceitar ela aqui na sala e não tem pedido aqui na tela para mim.
Pede ela para sair e entrar de novo, vamos ver. Será que ela está clicando no link Beleza. correto da aula de agora? Sim. Aconteceu isso na outra aula também, né? Aí, Marcela entrou. Para mim, registrou a entrada dela aqui. Aqui também. Ah, beleza. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, professor. Obrigada. Bom dia. Tá. Então, vamos lá. Continuando, então. Tá certo, cara? Então, se tiver alguma outra questão, tá? Mas acho que é isso mesmo, tá? Agora é buscar o cardiologista, tá, cara? E ver o que... Que aí ele faz a análise do que aconteceu com seu pai naquele episódio e faz a interpretação clínica Ele tá dele. meio com medo de sair de casa para ir ao médico, mas eu já falei para ele que ele vai ter que ir, porque é perigoso. Ele tem que ir. Tá? Ele Ele tem tem a que ir. apneia do sono ainda para me ajudar. Me pertence diabético, não pode brincar. Coloca uma luva para ele não encostar nas coisas, encostar no próprio rosto e coloca a máscara para ele ir até o médico, né? Chegou em casa, se for máscara de tricoline, ele pode lavar, deixar ela secar e usar depois novamente. Pega aquela luva, descarta ela, lava, toma banho, põe a roupa para lavar, né? Esse processo de higiene normal aí, tá? Põe a roupa para lavar, lava o calçado, toma banho, troca de roupa e pronto, acabou. Sem medo, tá? Não fique inculcando na cabeça dele sobre coronavírus. Só toma os cuidados necessários, tá? Quando você for levar ele, fala, não encosta nas paredes, não encosta em corrimão, não encosta nas coisas, não encosta em elevador. Meu filho vai entrar no elevador aqui, eu falei, não encosta. Eu pego a chave e aperto o botão do elevador, não encosta na parede do elevador, não encosta em lugar nenhum, entendeu? Porque é ali que vai estar o vírus. Uhum. E aí ele vai tranquilo, respira normal com a máscara e volta para casa, toma um banho, manda a roupa para lavar e pronto, acabou. Tá? E tem que ir ao médico, tá? Cardiopata diabético com um episódio agudo desse, não pode ficar em casa brincando e fazendo caminhada ainda não. Fala para ele não fazer caminhada e leva ele pro médico, tá? É a melhor coisa que você pode fazer. Meu pai, eu levava ele médico direto quando eu estava dando treinamento para ele, porque direto ele tinha hipotensões ocasionadas pelo treinamento que estava melhorando a pressão arterial dele e o medicamento que estava sendo excessivo, né? Então, valeu, professor. Tá, beleza? Pensando ainda, né, no nível de aptidão física inicial, né, aí eu faço, né, a prescrição correta do treinamento, né, sabendo qual é o nível. Ué, o que é isso? Sabendo qual é o nível, né, de que esse indivíduo se encontra, né? Então eu tenho que identificar esse nível. Primeiro ponto, tá? Isso eu faço com uma anamnese simples, né, perguntando as coisas, o que treinou, quando treinou, a idade, quanto tempo já está parado e tudo mais, né? E, por exemplo, agora nesse momento, né, tem muita gente aí que já voltou a nível sedentário, né? Então já tem um mês, né, de quarentena, né? E esse um mês de quarentena já oferece níveis aí de sedentarismo para muitas pessoas, né? Completa inatividade, por exemplo. Quem está, né, em completa inatividade, tá? Que é o meu caso. Então eu já estou novamente, eu já posso ser considerado um sedentário quando eu retornar ao meu treinamento, né? Ou seja, a minha carga de treinamento ela vai ter que ser decrescida, né, que entra nesse processo agora de intensidade do treino. Eu vou ter que decrescer a minha intensidade de treino em pelo menos 40%. Pelo menos. Se eu ficar mais tempo parado, eu vou ter que decrescer essa carga ainda mais. Né? Então vamos ver o que vai acontecer aí dia 19, para nós aqui do estado de Goiás. Cada estado está com um processo de quarentena, né? Então, a intensidade, né, da sessão de treinamento, né, que é de fundamental importância para que você atinja resultados, né, significativos, para que você atinja resultados máximos no treinamento, né, você vai calcular e aumentar isso de acordo com os treinos que você vai fazendo. Né? Então, eu vou retomar os treinos agora, eu não vou chegar já com intensidade alta, né? Mesmo se for treino contínuo de baixa intensidade, que eu for fazer agora, vai ser um treino contínuo, mas de curta duração, não vai ser um treino contínuo de longa duração. Né? Então, os meus treinos eles vão voltar gradativamente. Né? E se for intervalado, não vai ser um intervalado de alta intensidade, vai ser um intervalado de moderada ou baixa intensidade. Né?
Então, o item, né, intensidade, né, ele se relaciona muito com o nível de aptidão física inicial do indivíduo, né? Então, qual é o meu VO2 máximo? Qual é a minha força? Qual é a minha mobilidade? Qual é a minha flexibilidade? Né? Quanto de resistência aeróbia eu tenho? Quanto de resistência anaeróbia eu tenho? E quando eu pergunto ao indivíduo, que eu faço a anamnese dele, né, que eu pergunto as questões iniciais de treino, eu já identifico qual é o nível de intensidade que eu vou conseguir colocar, né? Então, eu consigo saber o que, que eu preciso fazer, né, nesse sentido. A intensidade, então, a partir desse ponto, ela é relativa, ou seja, o que é intenso para um indivíduo pode ser, né, de baixa intensidade para outro, né? Então, ela é individual, né? Ela é pessoal, né? Então, por isso que você tem, às vezes, pessoas muito parecidas treinando com cargas muito diferentes, né? Então, você olha para a pessoa, você analisa a estética dela e, às vezes, a carga de treino dela, né, não é igual a outra pessoa que está esteticamente a mesma coisa. Porque isso é individual e é um fator intrínseco, né? Não é uma estética que vai mostrar isso. Então, as pessoas vão responder de forma diferente, né, a treinos, né, bem parecidos. Quanto a outras modalidades ou quanto à musculação, né, você percebe isso claramente, né? Talvez em aulas de ginástica que você faça na sala de academia, né, você percebe isso claramente, né? Então você vai para uma aula de funcional dentro de uma academia, né, tem 10 pessoas treinando, né, e aí você monta o treino, as 10 pessoas vão fazer o mesmo treino, mas tem uma que faz com pezinho muito leve, a outra faz com peso muito maior, tem uma que faz muito mais devagar, a outra faz muito mais rápido, tem umas que fazem com muito mais vontade, com muito mais explosão, e tem outras que fazem com menos velocidade de execução, né, com menos afinco. Isso é a intensidade do treino, né, isso é individual. A gente tenta fazer com que as pessoas tenham o mesmo rendimento, né, mas isso não é assim. A gente precisa motivá-las a ter o mesmo rendimento. E às vezes quando você faz treinos isolados, né, como numa sala de musculação, isso não fica tão evidente, né? O nível de motivação, né, ele é diferente, né? Quando você vai para um grupo de corrida de rua, quando você vai para um box de CrossFit, né, isso você vê mais claramente, né, você tem mais motivação das pessoas a fazerem a mesma coisa, né, com a mesma intensidade, buscando atingir os mesmos patamares, né. Então, quando você sai para correr na rua com um grupo, uma pessoa está puxando a outra, vamos, 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 corre mais um pouco, vai um pouco mais rápido, acelera, ou então uma segura, né, uma segura a outra, não vai mais rápido agora não, porque vai ter um trecho de subida, segura um pouquinho, então você consegue controlar e as pessoas irem tendo o mesmo desempenho, né? Então a intensidade ela é relativa nesse sentido, tá? Que é intenso para mim pode não ser intenso para alguém aí, tá? Ou, né, vice-versa, né? Óbvio, né? Quando a gente fala de intensidade, é o que realmente oferece resposta no treinamento, né? Então, as alterações bioquímicas, as alterações osteomusculares, as alterações cardiorrespiratórias, elas são muito mais evidentes, né? As minhas respostas, elas são muito mais evidentes em programas de treinamento que são mais intensos. Por isso que a pessoa fala sempre treinar com muita intensidade, né? Então, treinar com muita intensidade é o que vai provocar, né, a maioria das alterações biológicas no indivíduo, né, ou fisiológicas, tá? E existe uma relação muito positiva entre a intensidade do treino e a magnitude dos efeitos, tá? Quanto mais intenso, o moleque hoje está no pilhado. Então, quanto mais intenso o treinamento, tá, pessoal, maior vai ser a magnitude dos meus resultados, né? Esse treino vai promover mais resposta. Mas lembra sempre, existe uma organização de treino, tá? Então eu tenho que treinar naquele momento com aquela intensidade. Tem momento que a intensidade não deve ser aquela, né? Então eu tenho que preocupar com esse aspecto, né? Essa magnitude dos efeitos, né, do treinamento, ela é maior, tá, em atletas que têm um programa de treino muito intenso, né?
e ela é menor nos indivíduos sedentários, né? Então, apesar de eu oferecer um treino muito intenso para um sedentário, né, esse sedentário vai ter uma magnitude menor, né? A magnitude do treino, né, aquele benefício do treino, ele vai ser maior para quem já é mais treinado, tá? Ou quem é atleta. Ou para quem está treinando recreacionalmente, né? Que é o meu caso, por exemplo. Eu faço corrida, ciclismo e musculação, né? Então, minha corrida, o meu ciclismo e a minha musculação, por mais fechado que seja o ambiente, ou por mais aberto que seja o ambiente, a magnitude dos meus resultados ela vai ser moderada, ela vai ser pequena, né? Agora, corrida, ciclismo e musculação, para quem é um atleta de triatlo, a magnitude desse treino vai ser muito alta, mesmo considerando a mesma intensidade do treino, tá? Então, a magnitude dos efeitos, né, que a gente tem com o treinamento, ela é maior para o atleta, né? O atleta ele tem mais resposta para isso, trabalhando na mesma intensidade. Tipo, eu vou treinar 90% da minha capacidade, o atleta vai treinar 90% da capacidade dele. Os resultados do atleta é maior do que o meu. Tá? Entenderam isso? Intensidade do treinamento, tá? Existe um limite, existe um ponto, né? Um limite, um limiar que a intensidade do treino ela vai me promover ganhos. Tá? Passou desse ponto, ela já não me oferece ganhos mais. Então não adianta querer colocar sempre treinos intensos ao extremo. Tá? Eu vou ter um ponto, até aquele ponto eu tenho benefícios. Passou disso, eu já não tenho benefícios e eu corro o risco, tá, de ter danos, inclusive lesões, né, irreversíveis até, né, permanentes, né, no meu corpo, ou até a morte. Né? Então, a gente tem que preocupar nesse aspecto, né? Nessas lesões. Então, eu tenho um ponto que o treino intenso ele vai surtir efeito para mim. Até aqui eu tenho efeito. Passou desse ponto aqui, o treino é intenso, eu continuo fazendo, eu consigo fazer, mas eu já não tenho resultados. E o problema? Eu posso ter uma lesão. Quando eu falo lesão, pode ser uma lesão fisiológica, pode ser uma lesão física, tá? Ortopédica, que seja. E para o atleta, talvez seja lesão fisiológica, né? Talvez seja uma lesão aí psicológica, né? O overtraining é uma delas, né? Uma lesão pesada e que não é uma lesão física, o cara não tem problema ortopédico, então não tem problema nenhum ali com as articulações, com coluna, com ligamentos, com músculo, mas é uma lesão psicológica mesmo, tá? Então, tudo quanto é carga de treino vai ser pesada, não recupera, o cara fica 2 dias sem treinar e não recupera, né? Então, a lesão fisiológica é mais séria. Altera o humor, altera apetite, perde peso quando tá querendo ganhar, ganha peso quando tá querendo perder, né? Então, depressão, né? Então, são vários aspectos aí do overtraining, né? Então, tenho que, né, tem que ir além do mínimo, né, de intensidade, né? E também não posso passar do máximo. Né? E aí volta lá para aquele princípio da sobrecarga, né? É difícil achar esse ponto ali, né? Eu tenho que ir treinando, calculando, reajustando, treinando e vai, né? Então, ainda pensando na intensidade do treino, né? Limites de intensidade para o treinamento de resistência aeróbia, por exemplo, né? O treinamento de VO2, né? Abaixo de 60%, né, os trabalhos mostram para a gente que abaixo de 60%, né, ou 60% de frequência cardíaca máxima não tem resultados. Tá? E acima de 90% eu já corro riscos. Então, os resultados, né, de resistência aeróbia, eles estão entre uma frequência cardíaca de 60% e 90%. Tá? Ou 50% do VO2 máximo e 85% do VO2 máximo. Né? E acima desses 90% de frequência cardíaca máxima, que eu posso até fazer, né, ou acima de 85% do VO2 máximo do indivíduo, eu não necessariamente vou produzir maiores resultados, principalmente para pessoas que não são treinadas, tá? Principalmente para pessoas que não são treinadas. Então aí vem a questão dos hits, né? Eu vou fazer um hit com um indivíduo que ele vai trabalhar 100% do VO2 máximo. Não necessariamente eu vou produzir maiores resultados de resistência aeróbica, tá? Não necessariamente, não vou produzir. E o risco de machucar ou de lesionar essa pessoa é muito alto, né? E o risco não é só locomotor, né? Como eu falei agora, não é só ósseo, articular, muscular, ligamentar, não. É
risco também fisiológico, né? Comprometimento, né? Pressão arterial muito elevada, porque aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, não tem jeito. Então o risco meu é esse, tá? Às vezes eu não vou ter substrato energético suficiente para isso, então tem uma série de questões que serem avaliadas aí quanto à intensidade do treino. Mais uma vez, nem sempre treinos intensos são os que me oferecem os maiores resultados, né? Para falar a verdade, a maioria dos trabalhos mostram para a gente que os treinos de moderado para intenso são os treinos que oferecem mais resposta, né? Pensando no limiar anaeróbio, que seria o ponto de intensidade de trabalho, né, onde eu vou ter um aumento do lactato sanguíneo, né, no limiar anaeróbio, né, que eu tenho esse aumento da concentração, né, eu aumento o trabalho hepático, né, e aí sim, né, eu vou ter alguns níveis fisiológicos alterados, né, eu vou aumentar os níveis de lactato, toxinas no geral, né, o lactato é o principal, ventilação minuto também, então vou aumentar a minha frequência respiratória, né, vou aumentar a minha frequência cardíaca, o meu volume de ejeção, né, então é o ponto ali onde você começa a sofrer essas alterações, né, então passou desse ponto já se torna muito intenso, né, até esse ponto já é moderado, tá? E aí vai. Deixei aí uma tabela para você, deve aparecer para você aí daqui a pouquinho, tá? Como tabela, no slide tem tabela, imagem, demora mais para aparecer. Mas é uma estimativa, tá? Do limiar anaeróbio do indivíduo, ou seja, a maioria da população. Então, é generalizando demais as coisas, tá? Mas serve como base para você entender. Tem tanto uma tabela aí da frequência cardíaca como do VO2. Aí eu vou falar da frequência cardíaca, que é o que é mais palpável para a gente nos nossos treinamentos, né? Então, assim, quantas pessoas, né, qual percentual de pessoas no planeta, né, que atinge o limiar anaeróbio nesse patamar aí? Então, se eu estiver fazendo um treino a 50% da frequência cardíaca máxima, ninguém vai chegar no limiar anaeróbio. É muito baixo. 60% que eu acabei de falar para você é o limite mínimo. Então, 60% da frequência cardíaca máxima, ninguém atinge o limiar de lactato, tá? O limiar anaeróbio. Passou disso, foi para 70% da frequência cardíaca máxima das pessoas, tá? A cada 100 pessoas que eu fizer um treino a 70% da frequência cardíaca máxima, 3% só atinge o limiar anaeróbio. São pessoas extremamente mal condicionadas, né? A 80% da frequência cardíaca máxima, né, eu já aumento para 55% da população, né? Então, mais da metade da população, né, atinge o limiar anaeróbio com 80% da frequência cardíaca máxima, tá? 90% da frequência cardíaca máxima para cima, né, ou seja, até 90%, lembra que eu falei ali de 60 a 90%? 90% da frequência cardíaca máxima, 91, 92, 100% da população vai atingir o limiar anaeróbio, tá? Atletas de altíssimo nível, que têm uma capacidade de suportar o lactato no sangue muito alto e o corpo remove isso rapidamente, vai estar ali entre 92, 94, 95% da frequência cardíaca máxima para atingir o limiar do lactato, tá? O limiar anaeróbio, tá bom? Ou limiar ventilatório 1, depende de qual processo fisiológico, bioquímico você vai acompanhar. Então, esse é um parâmetro para você entender que frequência cardíaca que você está trabalhando, né? Então, a Karen vai trabalhar com o pai dela lá, depois que o cardiologista do pai dela autorizar o pai dela treinar, já está com um medicamento controlado, diabetes está controlado, e ele vai fazer a caminhada no parque. Então, a Karen vai trabalhar o quê? 80% da frequência cardíaca para baixo, né? 80% da frequência cardíaca máxima do indivíduo, para baixo. Mas também não posso fazer abaixo de 60. Abaixo de 60 é melhor ele ficar em casa sentado no sofá, né? 60% da frequência cardíaca para baixo não vai surtir efeito, né? É um valor mínimo, é irrisório. O cara fica andando e a frequência cardíaca dele chegar a 60%. O risco de tropeçar, cair de cara no chão é muito maior, né? O risco dele se machucar, de ser assaltado na praça, né, é muito maior. O risco de você estar fazendo uma caminhada no parque, um carro desgovernado te atropelar é maior do que você ter resultado, né? Então é melhor ficar em casa. Aí 60% para cima já começa a ter resultado, né?
Então, 70%, 80%, até 80%, ele vai estar enquadrado naquele hall de pessoas da sociedade que vai estar trabalhando em aerobiose. Ou seja, o sistema oxidativo, né, vai estar trabalhando para gerar ATP, e o ATP quebrar e liberar energia, gastar caloria e tudo mais. Ele ainda pode, né, com 80%, entrar na maior parte da população aí que vai ter o limiar de lactato, né, acontecendo. Não é problema. Então, ali, em torno de 80%, 70%, 80% para essas pessoas é o indicado. E aí você passa para trabalhos anaeróbios, né? Então, você está rompendo o limiar ali. Então, a anaerobiose passa a ser maior do que a aerobiose, né? Então, tá. Frequência do treino. Quanto tempo eu devo treinar? Quantos dias eu devo treinar? Frequência. Tudo bem, intensidade? Dúvidas no que eu falei? Nível de aptidão inicial, acho que é muito simples, mas intensidade pode sofrer algumas perguntinhas aí, não sei. Se bem que eu acho bem simples também tudo isso aí. Tudo que eu tô falando, né, nesse aspecto. Beleza. Frequência do treino, né? Quando a gente vai montar o treino da pessoa, a gente tem que perguntar para ela quantas vezes na semana ela vai treinar, né? Você pretende treinar quantas vezes na semana? 3 vezes na semana? 5 vezes na semana? E a maioria dos estudos mostram para a gente que a frequência do treinamento, ela me mostra, quanto mais eu treino, maiores são os meus resultados, né? Eu tenho mais magnitude, né, sobre os meus resultados. Então, se eu treino 3 vezes, eu tenho só 50% da semana de treino. Então, automaticamente, eu vou ter metade dos resultados que eu poderia ter, né? Então, treinar mais vezes é mais efetivo, né, quando eu penso em regulação de frequência cardíaca, quando eu penso em aumentar o VO2 máximo, né? Então, quando mais eu treinar, né, melhor vai ser a minha frequência cardíaca e maior vai ser o meu VO2 máximo, tá? Só que o VO2 máximo está muito mais ligado à intensidade do que à frequência. Então, eu consigo melhorar o VO2 máximo da pessoa bastante fazendo treinamentos intervalados, treinamentos de alta intensidade, treinamentos contínuos progressivos de alta intensidade, do que pensando em treinos de longa duração, né? No início, pessoas de baixo condicionamento físico, quando fazem treinos de longa duração, ganham VO2, bem mais do que se fizer intervalado. Mas à medida que ela vem treinando, vai treinando, vai treinando, eu tenho que pensar agora em aumentar a intensidade. Que aí sim, aumentando a intensidade do treino, eu consigo, então, melhorar o VO2 dessa pessoa bem mais do que fazendo ela treinar 7 vezes na semana. Então, às vezes, treinos intervalados 3 vezes na semana me oferecem mais resultados do que treinos contínuos 7 vezes na semana. Né? Aí eu tenho que começar a equalizar esse processo, respeitar a intensidade e a frequência do treinamento, né? Então, atletas de alto nível, né, eles têm que treinar basicamente todos os dias, tá? E às vezes até 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, depende da modalidade, né? Eu já vi relatos de pessoal do CrossFit que treinam 3 vezes no dia. 2 vezes é comum, 2 WODs no dia é comum, né? Pessoas da natação também, já vi falar de pessoas da natação treinando 2 vezes por dia, né? Isso é comum. Atletas do futebol, do voleibol, da ginástica olímpica, tem muitos com 2 treinos ao dia, todos os dias, descansando apenas um, né? O CrossFit tem muito disso, a periodização do CrossFit normalmente elas são 3 dias de treino para 2 de descanso. 3 dias de treino para 2 de descanso, ou 5 dias de treino para 3 dias de treino para 1 de descanso. 3 dias de treino para 1 de descanso. E alguns outros são 5 dias de treino para 1 de descanso, né? 3 para 1 e 5 para 2, tá? 3 para 1, 5 para 2. Então, treinei 5 dias, descanso 2, e aí vai. A natação também tem isso, tá? São 6 dias de treino para 1 de descanso, né? Às vezes 2 sessões de treino no dia, né? Então, depende da etapa, do momento do treinamento, né? Então, a frequência ela tem que ser pensada nesse sentido, tá? Como limites máximos de treinamento semanal, né? Alguns autores, como o professor Estélio Dantas, colocam em treinos de 3 vezes na semana. É suficiente para você desenvolver velocidade ou resistência anaeróbia, limiar de lactato, né? Treinar o limiar de lactato do indivíduo. 3 vezes na semana é suficiente.
Treinar VO2, resistência aeróbia, né? Treinar a capacidade aeróbia do indivíduo. Até 5 vezes na semana você pode fazer isso, né? Aí eu deixei um treino bacana no slide aí para você pensar, né? Programas de emagrecimento. Né? Então, os caras ainda, né, em 2000, estavam falando em programas de emagrecimento. Até hoje você tem isso, né? Programas de emagrecimento. Os caras têm que treinar 6 vezes por semana. Mas lembra que não existe treinamento específico para emagrecimento ou para hipertrofia. Emagrecer e hipertrofiar são resultados de uma somatória de itens, de fatores, como, por exemplo, a frequência do treino, a duração do treino, a intensidade do treino, a alimentação, o repouso e todas as questões hormonais fisiológicas equilibradas, né, equalizadas. Então, lembra disso aí quando for pensar em programas de emagrecimento, tá? Mas eu coloquei porque é uma citação, deve estar aí no slide, inclusive, do professor Estélio Dantas. Aí o livro dele foi publicado em 2003. É tão pequenininho aqui na tela do celular que eu não consigo enxergar. 2003, se não me engano, esse livro dele aí. E eu tenho ele aqui em algum local, tá? A prática da preparação física. Tá aqui na minha estante em algum local. Tem livro demais. Bom, 2003, a prática da preparação física do Stélio Dantas. Ele ainda colocava programas de emagrecimento, mas a gente sabe que não existe um programa específico para isso, né? Eu tenho que treinar aeróbio, anaeróbio, alimentar, comer, dormir, treinar e tudo para a gente ter emagrecimento e hipertrofia. Tá? Um treinamento mais frequente, né, com mais dias de treino, ele é bem melhor representado, ele traz mais benefícios, né, quando eu realizo ele com intensidades moderadas, tá? Intensidades mais baixas, né? E programas, né, mais intensos, né, com pouco tempo de recuperação, né? Programas mais intensos, 3 vezes na semana, eles são suficientes. Né? Então, quando eu pego um indivíduo, um aluno, para montar um treino para ele, de musculação, seja na academia, né, que eu penso em tudo, mas eu penso, falando como todo mundo, né, de personal trainer, no começo, apesar de fazer treinos, ele me contrata 3 vezes por semana só, eu vou fazer treinos mais volumosos. Então, são treinos de moderada para baixa intensidade e treinos que têm mais duração. Né? Treinos em que eu vou oferecer mais movimento para esse aluno, por mais tempo. E vai passando o tempo, né? Ele vai melhorando o condicionamento físico, e aí sim os treinos em 3 vezes por semana vão surtir muito efeito, né? Então, faço segunda descansa, quarta descansa, sexta descansa. Normalmente eu peço para que o aluno monte essa sequência com um dia de descanso, né? Quando não, ele faz segunda, descansa um, aí faz quarta e quinta, ou quinta e sexta. Também dá para fazer, mas eu tenho que pensar mais na elaboração do treino desse aluno. E aí eu consigo fazer treinos mais intensos, né? Então, surte bastante efeito nesse sentido. Então, a frequência do treino ela tem que ser pensada, tá? Nesse aspecto, para que a gente possa permitir a recuperação e aplicar alta intensidade depois, tá? Agora, quanto à duração do treino, né, é o que eu falei agora. Quando eu pego o aluno iniciante, eu vou fazer treinos mais longos com ele, né? E aí a duração do treino vai de acordo com o condicionamento, né? Vou lá para o primeiro aspecto de novo, nível de aptidão inicial. Né? Então não adianta eu pegar um aluno que é sedentário, né? Mesmo que não seja cardiopata, nem diabético, nem nada, e colocar um treino muito longo para ele, né? Então, ele talvez faça, mas não vai surtir efeito, tá? Então eu vou precisar anexar aí a duração do treino, a intensidade do treino, né? Quantas vezes vai fazer na semana, o nível de aptidão física inicial. Tá vendo que é tudo interligado? Então, assim, duração do treino não tem um tempo limite, né? Eu estava dando uma live essa semana aí, foi domingo, foi quinta, nem sei, que tem umas lives que o pessoal me pede para fazer, mas que fique fechado, que eu não divulgue no meu Instagram, né, que eles querem fazer só para o grupo deles lá, uma live, eles chamam de live fechada, não sei se vocês estão vendo isso aí demais, né?
Eu fiz uma live para o pessoal de uma academia e ficou fechado, só para eles lá. Tem outras academias que me permitem divulgar. Fala assim, não, divulga aí pra gente, a gente quer mais alunos e tal. Porque às vezes é assunto específico, sabe? E aí pedem para fazer fechado. Às vezes só para os professores, já fiz live só para professor aqui. É tipo um curso, né? Um mini curso, uma atualização, conhecimentos atualizados, isso que eles chamam lá. Mas chama de live porque eu estou fazendo na live deles lá. Eles me passam a senha e eu faço no Instagram deles. Nem o meu aparece. Bom, e aí, o que acontece, né? Você acaba entrando dentro desse aspecto, né? Eu falei muito isso, né? Eu não sei se foi na minha ou na outra, né? Fazer 30 minutos de treino resolve? Resolve, né? Vai depender de vários aspectos, né? Qual é a intensidade desse treino? Qual é a pessoa que está fazendo? Ela comeu o suficiente para fazer 30 minutos de treino intenso? Qual é o momento do dia, né? Que tipo de resultado eu quero com esses 30 minutos de treino? Então, tem vários aspectos. Então, não posso generalizar, né? E tem professor que fala, né? Não, musculação não precisa ser mais do que 40 minutos. Não existe isso, né? Eu posso fazer musculação por 1h30, né? Não tem essa questão de limite de treino, de duração. Então, não existe uma duração limiar da sessão de treinamento para melhorar aeróbio, para melhorar a resistência, para melhorar a força, para melhorar a potência. Vai responder vários aspectos nesse sentido. Mas eu tenho que estar linkando tudo isso, tá? A duração vai depender da intensidade, da interação, a interação entre esses aspectos. Essa é a palavra, a interação, né? A ligação existente entre duração, intensidade, nutrição, repouso, objetivo, né? Tudo isso vai me oferecer Não adianta eu pegar e falar para o cara assim, eu quero que você corra 42 quilômetros, eu quero que você faça uma maratona correndo a 30 quilômetros por hora. E ele vai manter 30 quilômetros por hora por quanto tempo? Por 800 metros. Talvez ele consiga manter 1 quilômetro correndo a 30 quilômetros por hora. E ele vai baixar para 20 quilômetros por hora. Então não adianta eu querer exigir duração se a frequência não estiver, se a intensidade e a frequência do treino não estiverem equalizadas nesse processo. Então, é isso, duração. Aí eu deixei várias coisas de duração aí para vocês nos slides, para vocês irem pensando nisso. Mas isso que eu acabei de falar é a chave do treino, falar em duração de treino. Né? Se eu estiver pensando assim, um treino de hipertrofia na sala de musculação, eu não preciso mais do que 40 minutos. Tá, beleza. Dependendo da sequência de exercício dos métodos selecionados, 40 minutos vai ser muito, né? E vou ter hipertrofia. Dependendo da sequência dos exercícios, da intensidade que eu colocar ali, 40 minutos vai ser pouco. Eu posso chegar a 1 hora de treino de musculação efetivo, com baixa intensidade, ter resultado de hipertrofia, não preciso ir até a falha, não preciso ir até a intensidade alta, tá? Então tem muitas respostas para isso, né? Nesse momento eu gosto de pedir aos alunos assim, esquece as padronizações de falas de professores, né? Sigam os princípios, tá? Esquece as regras, sigam os princípios do treinamento, que aí você monta um treino equalizado. Então vai passar um treino de corrida para o seu aluno, se ele for trotar a 8, 9 km por hora, bacana, você pode passar uma duração mais estendida. Se você vai passar um treino com uma intensidade de corrida de 13 km por hora, ele não vai conseguir correr nessa velocidade por muito tempo. É nesse ponto que eu tenho que pensar, né? Então eu tenho que ir analisando esses aspectos, tá? Tem treinos, né, de alta intensidade que duram pouquíssimo tempo, né? Como é o caso do Tabata, ou Tabata, né? 4 minutos de treino. Então você faz um aquecimento de 15 e treina por 4 minutos. Então seu aquecimento é mais longo que o treino efetivo, né? Então, e pode me oferecer muito resultado dependendo da etapa do treinamento e do meu nível de condicionamento, né? E aí vai, beleza? Tranquilos? Dúvidas? Duração do treino? Olha aí, sessões de 20 a 30 minutos proporcionam resultados melhores se a intensidade for de 70% da frequência cardíaca máxima, né? Que eu acabei de falar ali, dando o exemplo do pai da Karen, né? Eu não vou trabalhar com ele a 80 e tantos % da frequência cardíaca máxima, eu vou ficar entre
acima de 60, eu vou ficar entre 70 e no máximo 80% da frequência cardíaca máxima, né? Que é justamente o método de treinamento que a gente comentou na aula presencial ainda, treinamento contínuo, chamado de zona-alvo, né? O método zona-alvo foi criado pelo American College of Sports Medicine, né, o ACSM, e ele foi criado com o objetivo de condicionar sedentários, né, ou tratamento de cardiopatas, né? Então ele foi criado para trabalhar com cardiopatias e condicionar os sedentários. Então indivíduos sedentários, né, eles tinham que ter esse tipo de treinamento dentro de uma zona de frequência cardíaca, justamente pensando nesse aspecto, né? Então quando eu coloco a frequência cardíaca num ponto, eu estou determinando a intensidade do treino. Coloquei ali, é só calcular a duração. Quantas vezes vai fazer por semana? Pronto, fechou o treino do cara. Fácil demais de ser montado. Simples demais, né? Então, se o pai da Karen tiver um frequencímetro, a Karen não precisa estar presente para ficar avaliando os sinais e sintomas que, porventura, ele venha apresentar durante a caminhada. É só ele dar o frequencímetro para ele. Pai, coloca o frequencímetro aqui, ó, o reloginho. Eu quero que você fique com os batimentos de tanto a tanto, não pode passar disso. Pronto, acabou, né? A pessoa pode fazer o treino sozinha à distância. Se ele souber mexer com o reloginho lá do frequencímetro, né? Então pega aquele simples, aquele reloginho simples, né? Eu acho que eu ainda tenho alguns aqui do que eu faço, que eu dou sempre um frequencímetro quando o aluno fecha o trabalho comigo presencial, eu dou um frequencímetro simples, frequencímetro de R$ 50, sabe? Quando eu comprei caixa de 100, paguei R$ 19 em cada frequencímetro. Eu nem sei se eu ainda tenho mais algum aqui, depois eu tenho que olhar. Acho que já acabou. Eu dava o frequencímetro caro, falava assim, ó, eu quero que você faça, que eu montava os treinos da pessoa, e ainda montava os treinos que ela ia fazer. Por exemplo, ela tinha aula comigo segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, eu falava para ele, eu quero que você vá para o parque, eu quero que você vá para a academia, eu quero que você faça um treino cardio. Se você quiser potencializar seus resultados. Se você fizer, me avisa que o seu treino é de um jeito. Se você não fizer, me avisa que o seu treino é de outro. E aí eu dava o frequencímetro para a pessoa, ela ia. Eu falava, eu quero que você faça nessa e nessa frequência. Calculava tudinho para ela, entendeu? E colocava lá o que eu queria que ela fizesse, com que frequência que eu queria que ela fizesse, com que velocidade eu queria que ela fizesse para atingir aquela frequência. E eu falava, a pessoa aprendia a mexer e fazia o treino sozinho, né? Então aí eu começava a montar treinos online para a pessoa, né, nesse sentido, para ela fazer em outros dias da semana. Então quando viajava, eu já passava o treino, a pessoa já sabia mexer no frequencímetro, já sabia como que ela tinha que fazer para fazer o treino dela, né? E aí 30 minutos de uma corridinha, 30 minutos de uma caminhada, 30 minutos de alguma atividade cardio, de pular corda, de correr, de polichinelo, vai resolver, né? Vai promover bastante resultado nesse sentido, pensando na duração do treino, tá? É assim que a gente vai, tá? Aí, Karen, você tem o frequencímetro, entendeu? Se for simples, deixa com ele, porque você sabe pegar a sua frequência cardíaca aqui, olha um relógio e para a minha frequência é tanto, né? E fala para ele ao médico, tá? Como eu já te falei, fala para ele ao médico, o médico liberou os exercícios, pai, usa o frequencímetro, coloca aqui e o seu treino vai ser feito em tal frequência a tal frequência, entendeu? E aí pronto, você está resolvido o seu problema, você não precisa ir lá todo dia, você vai uma vez a cada, entendeu? E aí vai, né? E dá resultado, né? Que aí ele consegue, ó, a frequência cardíaca está controlada, não passou, hoje passou, não passou, e ele tem que ser honesto. Passou, passou, né? Não passou, então. Não, mas você não vai colocar na barriga, não, você vai colocar a frequência que está no peito dele, tá? Para de zoeira. Tá, beleza? Então é isso aí, né? Agora, é inversamente proporcional, né? Inversamente proporcional também o aspecto, né? Se você fizer 60 minutos de exercício contínuo, né? Você, para produzir um efeito de treino de intensidade significativa, né? Você tem que estar abaixo de 70% da frequência cardíaca, né? Então, tem gente que fica 1h30 dando volta no parque, né? Então, 1h30 tem que ser frequência mais baixa, né? Não vai ter jeito de fazer uma frequência alta, até porque vai levar a temperatura, muda o centro de controle de temperatura, muda o centro de controle de frequência cardíaca, então tem que ser uma intensidade mais baixa, tá? A intensidade mais alta, então, você tem que fazer com menos tempo, né? Então, vai controlando isso aí para dar resultado, né? Isso tudo que eu estou falando entra dentro do volume de treino, tá? O volume de treino da pessoa é isso que a gente está falando aqui. A quantidade de trabalho que o indivíduo vai fazer, né? Quando a quantidade de trabalho cardiopulmonar, né, vai ser maior do que a de trabalho neuromuscular. Então, eu tenho que fazer treinos menos intensos e mais longos
Tá? Então, treinos menos intensos e mais longos, eu faço com que o trabalho cardiopulmonar seja maior do que o neuromuscular. Então, fazer uma caminhada por 1 hora e meia, numa frequência significativa, né? Acima de 60% do VO2 da frequência cardíaca máxima do indivíduo ali. O trabalho cardiorrespiratório dessa pessoa vai ser maior do que o estímulo muscular. Então, músculo das coxas, perna, glúteo, vai ser, né, poucamente estimulado. O estímulo maior ali é cardiorrespiratório, né? Óbvio, depende da capacidade motora do indivíduo, né? De onde ele está caminhando, se é uma pista de atletismo totalmente plana, se é um parque da cidade, se tem obstáculos, se não tem, tudo mais, que a gente já falou dos treinos contínuos, né? Então, normalmente a gente usa treinos contínuos para isso, né? E aí você vai num trabalho entre 30 minutos e 60 minutos, 30 e 60 minutos de treino contínuo, dentro de uma zona de trabalho, né, é suficiente. Por exemplo, o pai da Karen, né, que a gente comentou aí no início, para quem chegou depois, a gente estava comentando o pai dela, né? Então, tá com hipertensão, é diabético e precisa treinar, né? Obeso. Então, o que eu tenho que fazer, né? Treinos entre 20 e 60 minutos. Se está começando 30 minutos, está difícil, faz uma sessão de 30 minutos de manhã, outra sessão de 20 minutos à tarde, ou 20 minutos de manhã, 30 minutos à tarde. Faz 2 sessões de treino, mas normalmente, né, para treinos aeróbios, né, usando caminhada, o método contínuo, fartlek, caminha mais rápido, caminha mais devagar, na medida que ele consegue. Se tem um obstáculo ou não tem por onde ele está caminhando, tudo isso a gente tem que avaliar, né? Você vai fazer ali entre 30 e 60 minutos de treinamento dentro dessa frequência cardíaca que a gente comentou anteriormente, né, de 70% a 80%. Aí você tem um desenvolvimento cardíaco, aeróbio, né, e regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca, de repouso e tal, né? E se a academia de musculação tivesse aberta, né, a musculação, o treino resistido contribuiria muito para isso, né? Mas não é o momento e também não é a disciplina de a gente estar discutindo isso. Bom, então tá, beleza? Os volumes de treino. Então tá aí, né? Maiores volumes de treino não produzem necessariamente maiores aprimoramentos, né? Ou seja, não significa que eu fizer 2 horas de caminhada eu vou ter melhores resultados, né? A gente já falou isso aí, então. Deixei mais um aí. Beleza. Limites genéticos, né? A gente entra dentro da parte que é um outro conceito, né? Que são os limites genéticos. Cada indivíduo tem um limite geneticamente determinado, né? As minhas respostas ao treinamento, os meus resultados a um programa de exercícios, né, depende da minha genética, né? Então, eu preciso ter alguns genes ali que me favoreçam o desenvolvimento daquele exercício, daquele programa de treino, daquele objetivo que eu quero atingir, tá? O Wellington está fazendo uma pergunta, né? Esses treinos de maior volume, menor intensidade, estariam fazendo um gasto energético lipolítico maior naquela zona lipolítica? Vai depender do metabolismo da pessoa, tá, Wellington? Se ele tiver com o metabolismo equalizado para isso e alimentação específica para isso, eu vou solicitar mais lipólise. Se a minha alimentação não estiver contribuindo para isso, eu vou usar mais carboidrato, né? Então, não é só o treino, eu preciso da minha alimentação também estar equalizada com o treino que eu estou fazendo. Então, eu preciso do nutricionista. Se ele passar uma alimentação para mim, que eu ainda, ou se eu estiver comendo, em que eu ainda tenho excesso de gordura na minha alimentação ou excesso de carboidrato no momento inadequado do dia, eu vou estar usando carboidrato como fonte de energia, não vou queimar gordura. Meu corpo vai continuar gordinho, né? Para promover maior quebra de gordura, não é só pensar no metabolismo, não. Não é só pensar na zona aeróbia de trabalho lipolítico, não. Que é entre 70 e 80, entre 70 e 90% da minha frequência cardíaca máxima. Eu tenho que pensar na minha alimentação também. Tá? Se eu comer errado, não vai resolver nada fazer um treino dentro de um patamar X, né? Mais uma vez, né? Pensar um gasto energético pensando no substrato gordura para oferecer a formação de ATPs, eu tenho que pensar na dieta. Não adianta querer pensar só no exercício, não. Tá certo? Pensa na dieta também. É isso aí, cara. O pessoal só pensa que vai lá e faz cardio que resolve, você emagrece. Não é assim. Se fosse assim, pessoal, todo mundo que faz caminhada nesses parques da cidade aí, ó, pode ir nos parques aí, tá tudo cheio de gordinho caminhando lá.
fazer caminhada, fazer corridinha em parque, não emagrece se não controlar a alimentação. Se não tiver controle dietético, já era. Não adianta. Entendeu? Certo, Wellington? Beleza, então. Eu tenho que pensar na dieta. São duas coisas interligadas. Né? O meu fisiológico funciona de acordo com a minha alimentação. Né? E a minha alimentação funciona de acordo com o meu fisiológico também. Né? Então o inverso também é verdadeiro. Por mais que eu conheça tudo da área da saúde, esse momento de quarentena que eu estou vivendo de sedentarismo só está me pedindo cerveja, Coca-Cola, charuto, pizza, pamonha, feijoada, entendeu? Meu metabolismo tá lento, meu corpo quer gordura, e só dormir, cara, é isso aí, só dormir. Comida de pior qualidade, dormir, ficar o mais tempo parado possível. Fala assim, vamos descer de escada? Ah, nem para, o elevador tá funcionando. Seu cérebro te boicota nesse sentido. Então o meu estado interfere no que eu quero comer e a minha comida interfere no que eu consigo fazer. Né? Abdômen frouxo, porque você está sentado no sofá e na cama o tempo inteiro, a lombar sobrecarrega, né, cara? Não tem jeito. Eu tô aqui nessa cadeira aqui desde as 7 da manhã. Hoje à tarde eu tenho uma live fechada. À noite eu dou aula de cineantropometria até as 10 da noite. É pesado. Minha lombar tá desgastada, meu abdômen frouxo, né? Nesse sentido. Então, é toda a situação, né? Então, automaticamente, a hora que eu terminar minha aula às 10 da noite, o que eu vou querer comer? Uma saladinha? Uma saladinha de frango? Não, eu vou querer comer uma pamonha, 2, 3 pamonhas, entendeu? E tomar um litro de Coca-Cola, né? Porque isso interfere. E quem é que faz isso comigo? Né? Sou eu? Parte disso, 30% disso, a minha genética. Né? 30% disso é a minha genética. Tá bom? Existem genes, né? Eu tenho gene de obeso. Então, a minha família é toda de obeso. Então, automaticamente, se eu não fizer algo, né, de estilo de vida para que isso possa ser quebrado, eu tenho os meus limites genéticos, né, que vão me buscar de volta para a minha origem, para a minha raiz. Né? E como eu estou isolado, eu estou na minha caverna, como eu não estou tendo contato com outras tribos, como eu não estou tendo contato com animais selvagens, como eu não estou saindo para caçar, como tudo chega até mim, né? Eu não preciso de nada, é o meu primitivo mandando, tá entendendo? Então você fica aí na sua caverna, enfim, é o seu primitivo que vai determinar. Tá? A partir do momento, quanto mais confinado a pessoa estiver, mais primitiva ela se torna. Né? Existem grandes teorias nesse aspecto, tá? Até filmes são feitos nesse sentido, né? Até filmes. Big Brother é um isolamento, né? Um confinamento das pessoas e que o estresse vai levando ao primitivo. Ou tem um filme massa que você tem que assistir no Netflix, que você vai ver justamente o aspecto do confinamento na sua raiz, na sua essência. E o seu isolamento de vários outros aspectos. Assiste um filme no Netflix que chama O Poço. Eu só sei o nome dele em português, porque a Erika pôs ele lá em português e eu não nem me atentei a ver o nome dele em inglês, não. Chama O Poço. Assiste, depois a gente conversa sobre isso no final de uma aula ou no início de uma outra aula. Você vai ver os aspectos mais brutais do indivíduo, né, durante um confinamento. Tá? É um filme sem pé nem cabeça, tá? É um filme sem pé nem cabeça, é um thriller psicológico mesmo o negócio, tá? Mas é sem pé nem cabeça. Não fica esperando um final e um desenvolvimento espetacular, não. Mas você vê o indivíduo na essência da sua... Beleza, Iago, tá voltando aí, né? Mas você vê o ser humano na essência, tá? Do indivíduo, tá? Do que realmente o indivíduo pensa, né? Leandro Carnal cita muito esse filme. O Poço, eu não sabia. Eu não vejo muito as falas do Carnal, vejo quando dá tempo. Ah, beleza, não sabia não.
Eu vi ele esses dias porque a Erika estava caçando um filme lá para assistir, o Lucas tinha dormido, a Isa estava dormindo, aí ela falou, vamos ver um filme? Eu falei, vamos, põe aí o que você quiser, que eu já estava quase dormindo, mas a hora que eu assisti o filme eu não parei fiquei focado no negócio lá. Ele prende bastante, você quer saber como desenrola, mas não é lá que esse filme, uau, não, mas te traz uma mensagem de limite de indivíduo. Aí você vai para sua genética, entendeu? Ou seja, você volta para o seu primitivo, né? E para o treinamento é a mesma coisa, né? Para o treinamento é a mesma coisa, né? Eu falo isso demais quando eu dou o exemplo de individualidade biológica, né? Então você tem variações do indivíduo. Eu brinco falando que eu tenho um irmão gêmeo que mora nos Estados Unidos, né? Durante essa aula, durante esse momento. Eu invento a historinha que ele trabalha na Bolsa de Valores, come sanduíche, cachorro-quente lá na carrocinha e toma Pepsi-Cola. Quando vai para casa, compra um balde de coxinha frita, senta na frente da televisão, come esse coxinha e depois toma um pote de sorvete. Então tem trabalhos mostrando que... Ó, eu coloquei um aí para você que são 10 pares de gêmeos idênticos, tá? Submetidos a um programa de treinamento de resistência com duração de 20 semanas, né? Os resultados mostraram variação de até 40% de VO2 entre os gêmeos, né? Então, mesmo pessoas com carga genética iguais, depende do que o ambiente faz com essas pessoas, né? Então, o que o ambiente promove para elas, né? E você tem limites genéticos para isso, né? Tanto para baixo quanto para cima, né? E depois você começa a ter prejuízos, né? Ou seja, você tem aí indivíduos que respondem muito bem, né, e indivíduos que não respondem muito bem ao treinamento, tá bom? É a questão Lojinha, dos indivíduos. Pode falar. as outras gerações podem influenciar nessa questão dos limites genéticos? Por exemplo, se o meu bisavô, meu avô, meu pai praticavam sempre treinamento de força, talvez eu tenha mais disposição a ter ganhos com o treinamento de força? Sim, sim. Interferem. Mas não interferem na sua genética. Interferem na resposta genética que você tem. Isso é Certo. chamado de epigenética. Aham. Né? Então, são as transmissões de características para as primeiras gerações. Alterar, Guilherme, a genética mesmo do indivíduo, isso é para longo tempo. Isso é uma adaptação a longo prazo. Essa adaptação ela seria entre gerações, né? O Vitor colocou aí, né? As adaptações a longo prazo são adaptações genéticas mesmo. O meu gene de obesidade deixar de existir, então meu pai é obeso, meu pai não treinava, minha avó é obesa, minha avó não treinava. Então eu tenho o gene da obesidade. Meu filho tem o gene da obesidade. Meu neto vai ter o gene da obesidade. Só que se eu treino, a Érica treina, o Lucas treina, a esposa dele treinar, o filho do Lucas treinar, a esposa do filho do Lucas treinar. Então, se todo mundo treinar e alimentar bem, talvez o meu bisneto, talvez ele não tenha. E muito talvez, é muito talvez mesmo. Entendeu? É muito talvez. Estou falando, são anos, 500 anos, entendeu? 600, 1000 anos para que ocorra uma alteração genética. Tá Entendi. entendendo? Não Uhum. são assim, uma, duas gerações, não. Entendeu? Certo. Essas adaptações que acontecem no sentido do Lucas, por exemplo. Cara, você vê a habilidade do Lucas aqui, é fora do comum. É fora do comum. Mas eu treino. A Érica treina. Desde criança. Desde criança eu faço exercício. Nunca deixei de fazer exercício. Sempre treinando. Então o que acontece? O Lucas, cara, tem um desenvolvimento motor fora do comum. Eu pego o meu sobrinho, o primo dele aqui, ó, da irmã da Érica, o filho da irmã da Érica, que mora aqui no prédio também. Cara, ele não dá conta de entrar no carro sozinho. O moleque tem 3 anos de idade. Entendeu? Ele foi subir as escadas com o Lucas, ele subiu um degrau e pediu. Não dou conta, me ajuda. E o Lucas já tinha subido um andar. O Lucas anda de bicicleta sem rodinha. Vai batendo os pés, põe os pés no meio do canote lá assim e ainda vai fazendo assim, ó. Eu caio de vez em quando, óbvio, mas tá lá, entendeu? Agora, o primo dele não dá conta de fazer, não dá conta de subir na cama sozinho. Que essas camas que tem hoje box alto, né? O moleque não dá conta de agarrar no lençol lá e puxar o próprio peso corporal.
Mas aí vai pegar a mãe da Érica, o pai da Érica não treinava, ou seja, a irmã dela, os pais da irmã dela não treinavam, né? O marido o meu cunhado não treina, os pais não treinavam, os avós não treinavam. O cara é designer, tatuador, o cara não gosta de exercício, não. Ele mal faz um skate na vida dele lá, ele faz um skate dele lá. Pronto, entendeu? Não faz exercício, não treina, não corre, não nada, não pedala, ele faz uma atividade. Tá? Quer andar de skate, patinando pela rua até chegar no serviço, sai do serviço e vem pra cá, não faz nem a rampa. Ele não faz nem a piscina do skate. O cara vem patinando skate pela rua para ir trabalhar, patinando skate pela rua para voltar. Vai de bicicleta, volta de bicicleta. Ou seja, o desenvolvimento do lado do meu sobrinho aqui, o desenvolvimento motor é péssimo, dos familiares todos. Entendeu? Não tem desenvolvimento motor. Do meu, já tem. O meu e da Érica já tem. Né? Então, meu pai jogava futebol, né? Obeso, mas jogava futebol. Meu tio jogava, né? Da minha mãe, né? Meu avô, ele corria. Né? Então, é nesse sentido, você tem que pensar. E essas transmissões, tá? Elas são transmissões pequenas. São transmissões mais fenotípicas. São habilidades que você vai passando geneticamente de uma geração para outra, tá? Agora, a longo prazo mesmo, a longo prazo, é muito longo prazo para ter alteração genética. É tipo os meus descendentes da Érica, não serem mais carecas, não serem mais obesos. Mas não tem jeito disso ser transmitido de uma para outra, tá? O Vitor já falou aí da adaptação a longo prazo, né? E tem que ser todo dia, viu, Karen? Lutar todos os dias para sua filha fazer algum exercício e exigir isso dela. Chegou a hora de fazer exercício. E você tem que colocar isso na rotina dela. Se você perguntar, vamos jogar bola? Vamos brincar no parquinho? Vamos? Ela não vai. O gene vai falar mais alto, tá? Então é o tempo inteiro. O Lucas tem um horário, tá? O Lucas tem um horário dele. Ele brinca o dia inteiro. Eu falo assim, Lucas, agora é hora da gente. Vamos descer para andar de bicicleta? Vamos descer. Agora ele ganhou uma bola junto com o ovo de Páscoa, né? Lá da Cacau Show lá. Então aí agora é jogar a bola. Agora é a bola dele. Quer jogar a bola. Já tá quebrando os tanques dentro de casa, jogando bola para cima e chutando bola aqui. Não é isso. Agora é a bola. Então vamos jogar bola. Agora é hora de ir para não sei aonde. Vamos andar de bicicleta lá na rua. Lá no meu pai, lá a rua é mais tranquila, eu levo ele para a rua. Ele vai lá na rua, vai lá na frente e volta. Então andar de bicicleta. Então eu tenho que, né, quando a piscina estava liberada, que não estava de quarentena, tinha um dia e o horário dele. Vamos descer para a piscina, vai nadar. Agora atravessa para cá, atravessa para lá, atravessa para cá, atravessa para lá. Eu tenho que estimular isso nele. Né? Agora é hora de fazer exercício. Agora é hora de treinar. E agora ele já está assim, mamãe, né? Vamos subir a escada? Mamãe, vamos. Ele já chama para fazer as coisas. O bicho está ligado no 220. Agora o outro, né? O outro ali se deixar e quer ver desenho, quer brincar no iPad o dia inteiro, entendeu? O Lucas tem um horário para brincar no iPad, tem um horário para ir para. Tem um horário para tudo, entendeu? Tem um horário para comer, tem um horário para comer doce, tem um horário para brincar, tem um horário para brincar com o iPad, tem um horário para ver televisão, porque senão estraga o olho desses meninos tudo também. E a gente só acaba estimulando a genética do prejudicial. Eu tenho que estimular a genética para ser um indivíduo mais responsivo a treinamento, a habilidades físicas, e aí vai, né? Nesse sentido, tá bom? Que é justamente o que está nesse slide de vocês aí agora, né? Então agora está aí para vocês, né? Indivíduos responsivos, né? Ou seja, indivíduos que respondem bem aos estímulos que são aplicados, né? E indivíduos pouco responsivos, né? Que não tem nenhum progresso, ou que responde muito porcamente, né? A um determinado estímulo que pode ser feito, tá? E isso está muito mais relacionado, tá, pessoal? O que eu falo sempre para vocês ao estilo de vida, tá? Então, é o estilo de vida da pessoa que representa 70% dessa resposta, tá? E 30% apenas que está relacionado, em torno, tá? De 70% e 30% relacionado à genética, né? Então, eu posso ter uma genética porca, eu posso ter uma genética podre para exercício, para alimentação, para o que for. 70% pelo menos eu consigo através de estilo de vida, né? Então, eu falei para a Érica ontem assim, ó, é a última porcaria nossa dessa quarentena, porque já chegou um mês, né? Tá chegando a um mês, né? E tá chegando a um mês que a gente não conseguiu adequar o nosso treinamento, entendeu? Porque
os dois juntos não dá, tem a Neném e o Lucas, né? Aí fica difícil demais de organizar. Então agora ela vai ter que organizar o horário dela de treino, eu vou ter que organizar o meu horário de treino. Porque um mês já de sedentarismo tá bom, chega, né? Se a gente permitir que isso passe até o dia 30, por exemplo, aí a gente tá ferrado, né? Então chega. Agora a gente tem que mudar, né? Então o fenômeno genético já começa a tomar conta, né? Muda o humor, muda a paciência entre a gente, com os filhos, né, com a situação. Então a gente tem que fazer exercício agora, tem que dar um jeito, né? Agora vai ter assim, ó, fica com ontem, por exemplo, eu fiquei com o Lucas e com a neném aqui o tempo inteiro e ela foi para o hospital, que a irmã dela deu à luz ontem, né? A minha sobrinha nasceu ontem, então ela foi para o hospital porque a mãe dela é grupo de risco, o pai dela é grupo de risco, né? Não dava para ficar com a irmã dela lá, não pode, o hospital não permite a entrada da mãe dela porque é grupo de risco. Aí a Érica teve que ir. Falei pra Érica, você chega lá, você não encosta num balcão e num corrimão. Você entra com a luva, com a máscara, vai lá ajudar a sua irmã, fica com ela no quarto, sem sair, sem nada, né? E volta pra cá, você chega em casa, você tira tudo, joga no tanque e vai tomar banho, antes de mexer com os meninos. Aí eu fiquei ontem, ela deixou leite, eu dei o leite pra neném, fiquei com a neném o tempo inteiro, brincando com o Lucas, né? Então, e o meu sobrinho, porque o marido e a irmã da Érica estavam no hospital, porque ela ia dar à luz. Ficou a neném, o Lucas e o meu sobrinho aqui. Eu fiquei com os três o dia inteiro ontem. Pilhadaços, né? Os três. Então, e aí tentando, né? Fazer com que eles gastassem energia, aí dormiram depois do almoço. Aí eu dei o almoço para ele, dei mamada para neném e dormiram. Aí fiquei aqui por 2 horas sozinho. Mas aí começa, eles vêm ativa de novo, o Lucas pilhado, né? O meu sobrinho não, mas o Lucas pilhado, porque a genética dele é de ficar lá morgando. Tanto que o Lucas dormiu por 1 horinha, cochilou e ele ficou dormindo por 3 horas. E a neném acordada também, puxou a pilhada da mãe, né? Mais comentário aqui. Ainda bem que você Karen, se tiver outra pessoa, né, facilita. Quando não tem é mais difícil, né? Vitor, o arma é a genética é a arma, né? Pode ser, né, Vitor? Se você quiser colocar desse jeito aí, sou eu que puxo o gatilho, né? Ou eu puxo ele para acertar, ou eu puxo ele para errar, né? Não falo nem que o estilo de vida que puxa o gatilho, é eu que puxo o gatilho, né? Porque eu é que determino o meu estilo de vida, né? E aí a genética faz a parte dela, né? A bala chega lá e mata o cara e a genética vem e me arrebenta, né? Para um lado ou para o outro, porque a única coisa clara que a gente tem é que a gente vai perder isso aí, né? Que isso vai acabar se desgastando, né? Então não esqueçam isso não, tá? A gente tem essas questões aí que são de fundamental importância nesse processo, né? Isso aí não tem jeito não, cara. Toda família é desse jeito aí, tá? Isso aí é... Pessoal, acho que dá para terminar essa aula aqui hoje, ó. Já tá bem no finzinho aí, né? A questão da genética, né? É o que a gente está falando da hereditariedade, né? Que a gente já emendou as duas coisas juntas aí, tá? Então, cada indivíduo, né, pelo que tem recebido aí dos descendentes, né, conseguem melhorar ou piorar um ou outro aspecto, né? Então, a hereditariedade é um fator determinante, tá? No treinamento nosso, de potência aeróbica, de força, de resistência, tá? E fica ali variando entre 25% a 50%, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 25% a 50%, tá bom, pessoal? De variação, né? De VO2, por exemplo, de capacidade aeróbia, né? Então, se o Iago Félix está aí ainda, Iago? Deixa eu ver aqui. Está aqui ainda. Se o Iago fica só nas puxação de ferro dele lá, só fisiculturismo, só aumentando massa muscular, só pensando em treinamento de força, né? Automaticamente ele diminui a capacidade aeróbia dele. E se ele for passando isso de geração a geração, né? Vou chegar aí entre 25% a 50%. Tá só no chantilly agora lá, né? Por isso que não conversa. Vai passar aí só 50% a variação disso aí, né? Para os descendentes, né? A hereditariedade é isso, né? A capacidade dele de passar essas questões à frente, né? A hereditariedade que eu deixo é essa mudança epigenética, né? Então,
você tem que ir pensando nesse aspecto, né? Porque as pessoas só pensam em viver a própria vida, né? As pessoas só pensam em viver o hoje. Então, eu estou pensando no coronavírus e eu estou pensando agora, nesse momento, o que eu posso fazer para mim? Eu não penso o que eu posso passar para os meus descendentes, né? Então, a capacidade intelectual, o estilo de vida de leitura, o estilo de vida de atividade física, né? Então, tem que estimular isso nesse sentido. E a Érica faz isso muito aqui em casa, né, com o Lucas. Bem mais do que eu. Né? Então, ela busca o Lucas para fazer exercício, ela busca o Lucas para fazer as atividades da escola, mesmo estando em quarentena. Né? Ela busca estimular ele com outras atividades, em pintar, em desenhar, em brincar, em criar coisas. Né? Ela faz isso muito mais do que eu aqui. Então, então assim, com isso, ela preocupa muito mais com o que vai passar para frente, né? Tanto do que o Lucas está recebendo hoje, como com que ele pode passar isso para frente. Né? Isso é hereditariedade. E aí vai ter uma diferença entre meninos e meninas, né? Sexo masculino e feminino. Mas isso é tradicional, que a gente já sabe disso aí. Né? As mulheres, né, elas têm valores de VO2, né, de capacidade aeróbia, mais baixos, né, do que os homens. Tá? Do mesmo jeito, né? Eles, a mesma situação, né? Mesma faixa etária, mesmo nível de saúde, mesmo nível de treinamento, tá? O VO2 das mulheres é em torno de 20% mais baixo do que os dos homens, tá? Por isso elas não conseguem desenvolver tanta resistência e tanta velocidade, né? Quanto os homens conseguem em provas de longa distância, né? Mas conseguem ter um rendimento, né? Também na força, né? Então, a força, os homens também têm mais força do que as mulheres, né? Natural, né? Natural, gênero. E aí uma questão importante, né? Que muitos professores de academia deixaram de usar, né? O aquecimento, tá? Tem professores que não fazem mais aquecimento com seus alunos, né? Ele simplesmente pede para que o aluno já esteja aquecido quando ele chegar na academia. Academia de musculação você vê muito isso. Você chega na academia, a pessoa chega, vai para a esteira, vai fazendo esteira enquanto o personal não chega. Quando o personal chega, o personal às vezes nem olha. Eu já vi isso demais, cara. Você tá com a pessoa na esteira, o personal chega, o personal nem vai na esteira ver quanto tempo o cara fez de esteira, qual a frequência cardíaca que o cara estava, velocidade que ele estava fazendo, se a esteira está inclinada ou não está inclinada. O personal já passa e fala assim, bora, bora, bora. O cara nem tem... Cara, é muito... O cara nem vai lá cumprimentar. É assim, ó, bora, bora pro treino de musculação. Como se aquilo que ele estivesse fazendo lá não fosse importante. Né? E fez um aquecimento geral. E o cara já parte pro treino específico. Né? É muito complicado, tá? O aquecimento é de muita importância, cara. Tá? Eu busco não só aquecimento do físico, não, tá? Muda meu psicológico, tá? Muda meu emocional, né? O aquecimento já libera endorfinas para redução de dores, libera serotonina, prazer. Né? Então é uma preparação de movimento, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a temperatura do corpo. Né? Quando é geral, é essa a função que ele tem. E quando é específico, né, eu faço aquecimento específico daquele padrão de movimento ou grupo muscular que eu preciso. Tá? Aluno faz isso o tempo inteiro. Né? Você pode até pedir ele para fazer um aquecimento geral específico, a geral individualizado, sozinho. Tá? Pode até ir lá para a esteira fazer lá, mas você tem que falar para ele, ó, eu quero a sua esteira de aquecimento vai ser 2 minutos nessa velocidade, mais 2 minutos nessa velocidade, aí eu quero que você faça mais 10 minutos em tal velocidade, porque aí você sabe qual é a frequência cardíaca que ele está aqui, que ele está aqui, que ele está indo para lá, entendeu? Então eu preciso ter uma progressão também no meu aquecimento, não é chegar, fazer 20 minutos de esteira já a 10 km por hora. Não, eu tenho que progredir o meu aquecimento também até chegar no ponto de fazer o aquecimento geral de forma, né, detalhada.
E aí depois você vai para o aquecimento específico, tá? Daquele grupamento muscular que você vai utilizar, ou daquele padrão de movimento que você vai utilizar. Você tem que fazer esse aquecimento de forma específica, tá bom? Mas esse tem que ser do personal, não dá para o aluno fazer isso. A não ser que o cara já saiba qual vai ser o treino, aí já sabe qual vai ser. No CrossFit faz muito isso, na sala de funcional que eu trabalho também faz muito isso. Eu boto o treino pronto lá. Então o cara já tem aqui o warm-up, skill e WOD. Então o cara já chega, vai para o warm-up, já sabe o que ele tem que fazer. O aquecimento é isso, os exercícios de habilidade são aqueles, o WOD é esse. Então o cara que já sabe fazer já vai lá, o cara que não sabe precisa da ajuda do professor. Então já está sendo específico, os skills já estão nos movimentos de habilidade, os movimentos específicos que eu preciso para cumprir meu WOD, para cumprir meu treino. Então lá no funcional eu faço muito isso. Bloco 1, que é a ativação. Eu quero aqueles exercícios ali, eu quero aqueles movimentos ali, porque aqueles movimentos de ativação vão trabalhar o meu segundo bloco, que é a parte principal da minha aula. Então, na hora que ele chegar a fazer a parte principal, eu já aqueci o que eu precisava. Né? Não foi só aumentar a frequência cardíaca e temperatura. Tem que ser específico. Né? Eu determino o funcionamento dos meus sistemas, tá? Dessa forma. Né? O aquecimento ele tem essa função. Tá? Como que cada parte vai funcionar? Aeróbio, respiratório, circulatório, endócrino. Então, não adianta eu fazer um aquecimento cardio e ir para um treino de força. Eu tenho outros hormônios sendo liberados. Então eu tenho que ativar e aquecer, inclusive, o meu sistema endócrino, neuroendócrino. Então, o meu treino de força tem que ter um aquecimento específico para força. Porque aí meu neuroendócrino vai trabalhar para que a hora que eu for para o treino específico, eu já vou ter mais hormônio circulante, mais receptor ativo para receber tudo aquilo que eu vou fazer. Caso contrário, eu vou ter prejuízo, ou não vou melhorar o meu desempenho no treino de força. Então, se eu vou fazer um treino aeróbio, contínuo, eu tenho que fazer um aquecimento para um treino contínuo. Se eu vou fazer um HIIT, eu tenho que fazer um aquecimento para o HIIT. São estímulos diferentes, o resultado é o mesmo, é o objetivo de treinamento aeróbio ou é o objetivo de treinamento de força, mas os estímulos são diferentes. Por isso existem tanto tipo de exercício, são estímulos diferentes, então eu tenho que aquecer devido a cada um deles. Então, o meu desempenho de cada sistema funcional, ele é específico, então eu tenho que ter um aquecimento para aquilo. Né? Então tem que estabelecer o momento adequado para que ele possa chegar no seu máximo de funcionamento. Né? E para isso eu preciso do aquecimento. Tá? Beleza, pessoal? Então é isso. Olha aí, ó. Aí, ó, objetivos do aquecimento central. Olha aí, eu coloquei para você. Né? Aumentar a temperatura corporal, né? Aumentar a temperatura da musculatura, aumentar os líquidos sinoviais circulantes, a fluidez desse líquido, preparar o cardiovascular, o respiratório, né, para aquela atividade que eu vou fazer. Então, se hoje o meu treino tem corrida, né, no meu treino hoje tem corrida, na parte principal da minha aula hoje tem corrida de 1 quilômetro, eu tenho que fazer um treino, um aquecimento aeróbio antes. Se não tem, eu posso fazer só aquecimento específico daquela parte que eu vou trabalhar da musculação. Assim vai. E atingir a temperatura do corpo, né? A temperatura ideal, aumentar a temperatura corporal, né? Para que as reações possam acontecer, né, de maneira mais eficiente. As minhas reações físicas, né, fisiológicas, elas não vão acontecer de forma tão eficiente se a minha temperatura interna não estiver equalizada para isso. Grande parte das reações precisa de calor. Né? Então eu preciso aumentar minha temperatura, ou seja, eu preciso aumentar minha queima de ATPs, liberação de energia para isso acontecer. Tá? É isso aí. Lembrar da idade, né? Deixei para você nesse slide aí. Ó. Quanto mais velha a pessoa, tá? Mais cuidado, mais gradativo e mais longo tem que ser o aquecimento, tá bom? A musculatura dessas pessoas, elas não são tão elásticas, tá? O nível, a quantidade de água no corpo dessas pessoas, acho que eu não coloquei nesse slide não, né? Não coloquei não. Tá? Mas a quantidade de água corporal dos idosos é 30% abaixo da minha, por exemplo. Então tem menos água, menos aquece, mais suscetível à lesão. Então tem que aquecer mais gradativamente, tem que ser mais gradual o aquecimento do idoso, né? Mais cuidadoso, né? E mais longo. Né? Então eu com 5 minutos já estou aquecido. O idoso vai precisar de 10, 15 minutos, dependendo da atividade, do fisiológico que eu vou trabalhar, para ficar aquecido, a ponto de fazer o treino em si. Né?
Então, eu tenho menos elasticidade no músculo, eu tenho mais colágeno nos componentes articulares, nas cartilagens, né? Menos elastina, isso desenvolve mais lesões, né? Caixa torácica também e tal. Né? Então, eu tenho que adequar cada pessoa, tá bom? Então tá aí. Período do dia, já falei, né? Período do dia, né? Se tá frio, se tá quente, se para amanhã, se é de manhã tem que ser um aquecimento mais longo, se é pela tarde, pode ser mais curto. Se o tempo tá frio, tem que ser um aquecimento mais demorado, mais longo. Se o tempo tá quente, né? Pode ser um aquecimento mais curto, dependendo da hora do dia, né? Vai depender do nível inicial da pessoa. Se a pessoa já é atleta, ela aquece mais rápido. Se é uma pessoa sedentária, a circulação dela não está tão boa assim, ela demora mais a aquecer, né? Então, beleza? Aquecimento é isso, fácil demais. Né? Bom, pessoal, assim, né? Jorginho, Pode falar. essa questão do aquecimento, quando a pessoa aquece mais rápido, tem relação ao suor? Tipo, a pessoa começa a treinar, ela é iniciante, ela não tem tanta facilidade a suar. Eu sei que o suor não é sinônimo de emagrecimento, é questão de desidratação e tudo mais. Só que tem relação a isso, o aluno no início ele tem uma dificuldade maior de suar, a pessoa até leva isso, nossa, mas eu nem estou suando, não é nada. E depois a pessoa tem uma facilidade maior. Tem relação total, Pamela. Não com emagrecimento, como você colocou, né? Que você então disse que já sabe que transpirar não é emagrecer. Transpirar é justamente tentar regular a minha temperatura corporal. Então, se eu não estou transpirando, significa que a minha temperatura interna ela está o quê? Está baixa. Ela está normal para baixo, né? Quando eu faço aquecimento, significa que eu tenho que aumentar minha temperatura corporal. Então, automaticamente, quando eu estou treinando, quando eu estou aquecendo e a minha temperatura subiu no ponto adequado, o que acontece com a minha temperatura? Subiu, o que o meu corpo vai fazer? Tentar abaixar. Então, se eu estou transpirando, é uma tentativa, uma das formas que o meu corpo usa é 25%, mas é significativo, né? É uma das formas que o meu corpo tem de tentar fazer essa temperatura que subiu no meu corpo abaixar. Tá? Então, sim, se eu estou transpirando, significa que eu estou com o corpo quente. E o meu corpo está tentando abaixar a temperatura. Agora, falar que eu já aqueci, não, tá? Aquecer é só aumentar a minha temperatura. Talvez ainda não tenha dado tempo do meu corpo responder a ponto de fazer ele esfriar. Ou aquela temperatura que subiu não foi tão significativa assim para o meu corpo, para o corpo falar assim, ó, abaixa que está alto. Então, eu não preciso aquecer o meu aluno até o ponto dele transpirar. Eu tenho que aumentar a frequência cardíaca, entender que ele aumentou a temperatura corporal, mas não está transpirando ainda, porque o corpo dele está usando a respiração e a condução, convecção, para perder calor. O suor é uma outra forma de perder calor. Tá? Então, se ele aumentou a frequência respiratória dele, significa que ele está perdendo calor. Lembra do cachorrinho? Ele perde calor pela expiração, e nós também. Na verdade, é a maior fonte de perda de calor do nosso corpo. Transpiração só 25%. Tá? Então, transpirar não significa que ele está aquecido, tá? Mas ele já aqueceu e às vezes está perdendo calor por outra forma. Então, você tem que observar a frequência cardíaca, frequência respiratória e a própria temperatura do corpo. Tá? O suor é apenas uma das formas. Ficou claro, Pamela? Sim, a colocação que eu quis colocar aqui é porque, assim, significa uma melhora, uma evolução no aluno, né? No início, ele não tem tanta facilidade para transpirar e com os 3 meses de treino ele já tem uma facilidade maior. Então, significa uma melhora no sistema cardiovascular do aluno? Não significa melhora no sistema cardiovascular. Significa que agora o corpo dele está respondendo mais rapidamente aos estímulos que estão recebendo. Tá bom? Então significa isso, tá? Não significa que ele está com um sistema melhor, significa que ele está respondendo mais rapidamente. Quando o aluno é iniciante, né? Eu estava pensando que você estava falando no início da sessão de treino, mas você está falando do iniciante para o aluno que já treina, não é isso? Isso. Pois é. Então, nesse sentido, quando eu pego um aluno que é iniciante,
às vezes ele demora mais a transpirar, porque o corpo dele ainda não está perfuso o suficiente, eu não tenho vasos sanguíneos periféricos o suficiente para perder calor por transpiração. Aí, à medida que eu treino, eu aumento a perfusão sanguínea, eu aumento os vasos sanguíneos periféricos e, consequentemente, o meu corpo percebe que é mais fácil perder calor pelo suor do que pela expiração exclusivamente. Então, tem vários outros aspectos relacionados. Significa que ele está respondendo mais rapidamente, de melhor forma, de várias formas, a ajustes fisiológicos que ele tá tendo, né? Então, o treino exige ajustes do meu organismo e o meu corpo está respondendo a esses ajustes mais rapidamente do que no início de uma preparação física. Certo, Pamela? Certo, agora eu entendi. Beleza. Agora, a região que eu perco mais suor também é relativa, tá? Tem gente que transpira muito pé e mão, tem gente que não transpira muito pé e mão, tem gente que transpira muito tronco, tem gente que transpira muito virilha, né? Tem gente que começa um treininho, a virilha já tá assim, ó, já tá dando para ver a marca da cueca, da calcinha da pessoa lá por baixo da roupa que ela tá ainda, né? E tem gente que transpira muito axila, o cara nem começou a aquecer e já tá com aquela marcona de suor na axila, né? Isso aí é individual, tá? Aí o corpo que regula, né? Onde eu tenho mais glândulas sudoríferas para liberar aquele suor ali, tá bom? Entendi, obrigada. Tá? A Karen, não transpirar, tá transpirando com os exercícios em casa. Depende também do ambiente, né, Karen? Às vezes você está num ambiente mais fechado, com pouca ventilação, a academia era mais arejada, ou onde você estava era mais arejado, e também tem a questão psicológica, né? A gente está confinado, a gente está restrito, o tipo de exercício é diferente, então muda uma série de coisas, né? O tipo de exercício é diferente, né? Influencia, tudo influencia, tá? O tanto de água que você está bebendo, talvez você esteja bebendo pouca água, isso faz com que a temperatura do seu corpo suba mais e, consequentemente, seu corpo tente a desidratar mais, né? É engraçado, né? Você bebe menos água e está perdendo muita água, exatamente. Quanto mais água você bebe, menos água você perde, você deixa o seu corpo hidratado. Então, ele não precisa, se ele tem muita água, a temperatura sobe menos, né? Então, é beber água o tempo inteiro. Esse aqui já é o quarto copo só do período da manhã. Os copos aqui devem ter uns 500, 600 ml de água. Mais dúvidas, pessoas? Mais questões? Tudo certo? Aulinha tranquila, né? Aulinha tranquila. A parte mais complexa da disciplina passou. Tá bom? Vamos, então, organizar nossa próxima semana. Prestem bastante atenção. E se tiver pergunta, vai fazendo aí. A próxima aula nossa... Certo, Pamela? Não por isso. Tá? Eu não posso, Amanda, falar como vai ficar as provas, tá? Nem a direção do Rio de Janeiro sabe ainda. O MEC ainda não soltou como é que o MEC chama lá? O MEC ainda não soltou as diretrizes de funcionamento das disciplinas EAD no momento quarentena ainda, tá? Eles estão atrasando isso ao máximo para ver se essa quarentena vai passar, se vai acabar, ou se não, né? Então, tá todo mundo vivendo dia a dia, semana a semana, tá? Então, hoje você tem uma coisa, amanhã você pode ter outra, né? Então, provas, Amanda, a gente ainda não sabe, né? Nem Gilberto sabe, nem direção de Goiânia sabe, e nem o pessoal do Rio de Janeiro sabe, tá bom? Olha só, pessoal, dia 20, nossa próxima aula, se não emendar mesmo o nosso calendário, que eu acredito que não vai emendar, tá? Amanda, relaxa, tá bom? Com prova. Esquece, desencana disso, e vamos estudando, vamos ver nas aulas, vamos assistir nas lives aí, tem muito professor bom fazendo live aí, tá? E vamos pegar o que a gente tem para fazer, né? Por exemplo, eu já vou, próxima aula, eu vou começar conteúdo que seria de V2. Quer dizer, essa aula de hoje já foi conteúdo que seria de V2, né? Na segregação normal do curso. Então, não estressa com isso agora não, e o objetivo não é prejudicar ninguém, ninguém quer ferrar com ninguém não, tá? Então fica tranquilo, que a prova vai ser feita dentro do que a gente está trabalhando, dentro do que for determinado por lei, o MEC é que gerencia isso, as instituições têm que seguir, tá? Então ninguém vai ficar prejudicando ninguém não, fica tranquilo. Para a próxima aula nossa, vamos começar a falar desse conjunto de slides aqui, eu não sei se você consegue ler pelo meu
celular. Deixa eu ver. Acho que não consegue ler, não, né? Capacidades motoras. Tá bom? Tem um conjunto de slides lá para vocês, no link que eu passei para vocês. Capacidades motoras. Nossa próxima aula virtual, né? Dia 20 de abril. Segunda-feira, dia 20 de abril. A quarentena está programada para acabar dia 19, né? O governador soltou que até o dia 19 estava lá. E dia 19 ele solta outro relatório, outro decreto, falando que pode voltar ou que não pode voltar de novo, ampliando por mais 15 dias, 10 dias, aí vai. Então, se a gente não voltar presencial, né? Dia 20, nessa mesma sala, tá? Nesse mesmo link que você tem aí, no mesmo horário, a gente vem com essa aula de capacidades motoras, tá certo? Que já é conteúdo final da disciplina aí, tá? Já estamos caminhando para o final dos conteúdos da disciplina no mês de abril. Se não voltarmos. Se voltarmos, a gente vai seguir as orientações da mantenedora do Rio de Janeiro e da diretoria do Campus Goiânia de como proceder, tá? O que a gente deve fazer, como vai ser. Provavelmente vai ser uma conversa para acertar todo o cronograma restante, né, que a gente vai ter. Falar sobre provas, sobre essas questões todas. Porque, pessoal, nós estamos reunindo, professores estão reunindo, do jeito que eu estou fazendo essa aula com vocês aqui, nós, professores, estamos reunindo até dia de domingo, nesse ambiente virtual, para discutir, né, rapidamente as questões referentes à instituição, tá? Então, fiquem tranquilos que as coisas vão acontecer e vamos fazer o que a gente pode fazer aqui nesse sentido, tá? Gostaria que vocês fossem no comentários aí, pessoal, e deixassem nome e presente. Nome, fulano presente, fulano presente, fulano presente, para a gente fazer a chamada que a instituição está exigindo, né, a frequência de vocês. Então, hoje teve só 16 alunos na aula, muito pouco, e tem gente aí que está num prejuízo danado, que as aulas estão acontecendo, né? E vai sofrer bastante na hora que voltar para pegar todo esse conteúdo, ler e tirar dúvidas, né? Pois a aula não vai ser feita novamente. Isso aqui é a aula de verdade que está acontecendo, nós só mudamos o ambiente, né? A aula que a gente está fazendo. E lógico, né, a interatividade nossa ela diminui bastante, porque tem gente que pergunta mais durante as aulas presenciais. Certo, pessoas? Se não tiver mais dúvida, agradeço